Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos entrar no segundo tópico aí das nossas aulas, mas é a aula número 4, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico. Retomar algumas coisas que a gente discutiu na aula passada, tá? E introduzir algumas coisas novas aí para a gente poder trabalhar esse tipo de coisa, tá? Então, qual que é o nosso objetivo hoje? O nosso objetivo ele vai ser desenvolver um procedimento para o cálculo de campos elétricos produzidos por configurações ou distribuições específicas de carga, tá? Então, uma das coisas que é importante a gente definir é quais são os tipos de distribuição de cargas que nós vamos trabalhar, tá? Então, distribuição, ok? De cargas. A primeira coisa que nós vimos, ou que nós definimos, foi o que viria a ser uma carga pontual. Tá? Então, uma das coisas que eu tenho é uma carga que é uma carga pontual, certo? Então, ela é vista como sendo uma única carga, seja positiva ou negativa, e eu represento ela simplesmente pela letra Q, ok? Então, ela vai ser um ponto no espaço, onde está concentrado todo o valor da minha carga, e a partir desse ponto no espaço eu consigo determinar qual que é a força que uma outra carga vai sentir ou qual é o campo elétrico que vai estar sendo realizado por essa carga em uma determinada região do espaço. Tá? Então, isso é uma coisa. Outra possibilidade que existe nós termos uma distribuição de carga que a gente chama de distribuição linear de carga. Tá? O que isso significa? Significa que essa carga ela está distribuída ao longo de uma linha. Tá? Então, é uma distribuição unidimensional. Então, eu tenho aqui, imagina que eu tenho aqui um fio, ok? E nesse fio aqui eu tenho várias cargas distribuídas ao longo dele, ok? E um dos modos de a gente enxergar essa distribuição aqui, que tem um determinado comprimento L, é trabalhar com a densidade de carga linear, que eu posso representar da seguinte maneira. Eu represento pela minha letra grega lambda, ok? E ela é a relação entre o valor da carga total desse meu objeto dividido pelo comprimento. Então, é uma densidade linear de carga. Ok? Outra possibilidade que existe ainda é uma distribuição que a gente chama de distribuição planar ou superficial. Tá? Então, eu tenho uma distribuição aqui que ela é planar, porque ela está em um plano. Então, é uma distribuição bidimensional, né? Ou do tipo de superfície, superficial. E essa superfície minha ela pode ter qualquer formato, tá? Desde que ela tenha duas dimensões, né? E aí eu posso definir uma superfície qualquer. Vamos pegar uma superfície mais simples aqui e pensar em uma superfície que é um quadrado ou um retângulo, tá? Onde eu tenho aqui as dimensões A e B, que são o tamanho dessas arestas aqui, desses lados, de modo que a área total desse objeto aqui é lado vezes lado, é A vezes B, tá? Mas se fosse qualquer outro formato, né, eu poderia calcular de outra maneira, tá? Por exemplo, se fosse um círculo, aí então eu teria uma área aí de 4πr quadrado, tá? Então, aqui eu teria as minhas cargas distribuídas ao longo deste plano, e para eu trabalhar essa distribuição de carga, uma coisa que a gente define é a nossa densidade de carga superficial, que é dada pela letra sigma, tá? Que vai ser a carga sobre a área. Então, isso daqui é o que a gente chama de densidade, tá? Densidade superficial de carga. Okay? De carga. Então, aí está. Okay? Essa é a minha densidade superficial de carga. E por fim, uma outra distribuição que a gente pode trabalhar também é uma distribuição que a gente fala que ela é volumétrica. Tá? Então ela toma todo o corpo desse meu objeto que está carregado com uma determinada carga aqui. Então, se lá eu peguei um quadrado, vamos imaginar aqui que eu tenho inicialmente um cubo. Tá? Então eu tenho aqui um cubo e esse cubo, cujo volume seria, né,
A ao cubo, A vezes A, tá? Ele está aqui preenchido por cargas, né, ao longo do seu volume, ok? Então, um dos modos que eu posso descrever esse meu objeto é pensar na minha densidade de carga volumétrica, que é simbolizada pela letra ρ e vai ser descrita como sendo a carga dividida pelo volume. Esse volume é o volume do objeto que eu estou trabalhando, né? Se eu estivesse trabalhando com uma esfera, por exemplo, meu volume seria 4/3 de πr ao cubo, tá? Então eu tenho que pensar justamente no formato do meu objeto, como que eu calculo o volume desse meu objeto para eu encontrar essa densidade de carga que é o que eu tenho, tá? E existem duas coisas que hoje eu vou adiantar aos senhores, certo? Essas densidades de carga, elas têm duas características principais, tá? Em geral, nós vamos trabalhar com densidades que são constantes, certo? Densidades de cargas que são constantes ou uniformes, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho as partículas, as minhas cargas, distribuídas por um corpo, seja numa superfície, em uma linha ou em um volume, que ela é uma distribuição que é uniforme, ela obedece a um determinado padrão muito bem definido, tá? Então ela está uniformemente distribuída e ela é uma constante, ela não muda, tá? Ela não muda de ponto para ponto no meu objeto, né? Se você imaginar um fio extenso, né, eu não tenho uma densidade de carga com um valor em um lugar e com um valor diferente em outro lugar. E o oposto disso seria ter uma distribuição que é não uniforme, certo? E aí ela deixa de ser constante e ela passa a ser função, ela passa a depender de alguma posição que você está trabalhando no objeto. Então, por exemplo, se você está ao longo de uma linha, né, eu poderia ter uma densidade linear de carga, tá? Uma densidade desse tipo aqui, ó, que seja dependente de x, que seja um lambda que depende da posição x, né? Se a gente imaginar uma linha ao longo do eixo x, tá ok? Então eu posso trabalhar com densidades que são constantes ou que não são uniformes. E a gente vai trabalhar algumas coisas em relação a isso mais à frente, tá? A gente vai usar essas informações aqui um pouco mais à frente, então já fica anotado para a hora que a gente precisar abordar situações onde eu tenho que considerar como que essas cargas estão distribuídas no meu objeto, tá? No meu objeto carregado. Então, beleza. Então, vamos lá. Por definição, nós temos o seguinte, ó. No finalzinho do vídeo da segunda aula, né, a gente fez o seguinte, ó. A gente definiu o que seria o campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico ele acabou sendo definido como sendo a força sentida por uma carga teste em um determinado ponto do espaço. Então, eu coloquei ó, a carga sobre a carga Q, okay? A força sobre Q, dividido por valor dessa carga. O que isso significa? Significa o seguinte, significa que eu tenho uma determinada distribuição de cargas aqui, seja ela linear, planar ou volumétrica, tá? Vamos supor que uma carga aqui qualquer. E aí, em uma dada região do espaço, em um ponto qualquer aqui, por exemplo, ó, né, o campo elétrico que vai aparecer aqui, ele vai depender de eu inserir aqui uma carga teste, um Q0, uma sonda, para ela perceber qual é a força que é exercida sobre ela. Então vai aparecer aqui, vamos supor que essas duas cargas são positivas, vai aparecer uma força aqui F sobre a Q0. E se eu pegar essa força F sobre a Q0 e dividir pelo valor de Q, eu estou determinando automaticamente quem é o campo que está, qual que é o campo elétrico que está aqui nessa região, tá? Ele não depende dessa Q0 aqui, dessa carga teste, dessa sonda que eu estou sentindo, tá? Mas aí acontece o seguinte, quando você tem uma distribuição de cargas, isso foi descrito pensando em duas cargas pontuais, mas quando você tem uma distribuição, imagina que aqui você tem outra carga, imagina que aqui você tem outra carga, certo? Vamos chamar isso daqui de Q1, Q2 e Q3.
Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que essa Q1 faz uma força F1 sobre a Q0, que a Q2 faz uma força F2 sobre a Q0 e que essa Q3 faz uma força F3 sobre a Q0. De modo que a força, certo? Sobre essa minha carga Q, sobre a Q, ela vai ser o resultado de uma soma de todas as forças individuais que são exercidas. Então, vou ter a F1, certo? A F1 sobre a Q, sobre Q, mais a F2, mais a F2 sobre a Q, mais a F3 sobre a Q. E se houvesse mais cargas, isso daqui se repetiria sucessivamente, tá? Até eu somar todas as contribuições de forças que são sentidas. Então, se eu olhar para a definição do campo elétrico, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: o meu campo elétrico ele será essa força sobre Q, né? Ó, sobre Q dividido pelo Q. Então, ele vai ser a soma dessas forças aqui dividido por Q. Então, eu vou ficar, só para simplificar a escrita aqui, ó, vai ficar F1 sobre Q, colocar assim, sobre Q dividido por Q, mais a F2 sobre a Q dividido por Q, mais e assim sucessivamente. Tá? Então, o que isso daqui me dá? Isso daqui me dá a contribuição do campo E1. Certo? Isso daqui me dá a contribuição do campo E2. E aí os outros termos sucessivamente. E3, E4, E5 e assim por diante. De modo que no final, o que eu vou obter, o que nós vamos obter, é uma situação que é isso daqui, ó. Eu vou ter um E resultante, ok? Tem um E resultante, um E total, que vai ser o E1 mais o E2 mais o E3 mais assim por diante, tá? Eu vou somar todos os campos que contribuem naquele ponto lá devido às cargas, as distribuições de carga que eu tenho isoladamente distribuídas no espaço, tá? Então eu posso resumir isso daqui como sendo que o meu E resultante, aqui, ó, meu E resultante, ele será o somatório de I igual a 1, desde a primeira carga até a enésima, posso ter N cargas, tá? Dos EIs individuais, tá? Então, a soma vetorial dos campos individuais de todas as cargas que compõem a minha distribuição contribuirão para esse E resultante que aqui está, ó, tá? Para esse E resultante que aqui está. Isso daqui, eu ainda posso escrever, como ele é um E vetorial, eu tenho que lembrar que esse E resultante, ele é uma soma das contribuições da resultante em x, na direção y, mais da resultante em y, na direção j, mais da resultante em z, na direção k. Tá? Então, eu posso escrever ele também desta forma aqui. Ó, tá? E aí, eu tenho que destacar duas coisas. Eu tenho que perceber que o campo E, né, o campo E, ele também obedece o princípio, certo? Princípio de superposição. Superposição. Ou seja, se eu tenho N partículas carregadas contribuindo com N campos elétricos, o campo resultante que eu vou observar vai obedecer esse princípio da superposição. Eu vou fazer uma soma vetorial de todas essas contribuições e o campo resultante será a soma vetorial disso tudo. Tá? A direção, o módulo, o sentido dele vai depender de como que esses campos eles se somam em um determinado ponto. Ok? E lembrando que ele é uma contribuição de cada carga individual. Tá? Ok. E aí, uma coisa que é interessante a gente notar, que nós temos situações aonde eu posso pensar no que eu estou observando
em termos de casos limites. Okay? O que são casos limites? Casos limites são o seguinte, é quando você pega os extremos da situação que você está analisando para tentar verificar o dado que você está obtendo ou para tentar inferir alguma coisa, para tentar dizer alguma coisa a respeito do campo elétrico. Tá? Então, como que a gente pode pensar esses casos limites? Esses casos limites vão pensar da seguinte maneira. Imagine que eu tenho uma distribuição que ela é uma distribuição muito diferentona. É uma distribuição assim, ó. Tá? Ela é um objeto assim, esquisitão. Tá? E aí vamos imaginar que eu tenho uma distribuição de cargas que ela é também esquisita. Assim, certo? Então eu tenho mais cargas concentradas aqui, cargas dispersas aqui, tá? Mas o meu objeto é esse. Então tem dois casos limites. Quando eu olho, né, quando eu observo o campo, né, esse daqui é um olho, tá? Quando eu observo o campo aqui próximo do objeto. E outra, quando eu observo o campo, né, daqui de longe, ó. Tô olhando ele aqui de longe, tô olhando ele nesse ponto aqui, tá? Então tem duas situações que a gente chama de limite, tá? Então nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, eu posso dizer o seguinte: eu posso dizer que quando o campo E, próximo de um objeto, certo? De um objeto carregado, vou colocar aqui objeto carregado, certo? De um objeto carregado, ele depende de duas coisas. Ele depende da forma do objeto, certo? E, obviamente, de como a carga está distribuída. Pronto, certo? De como que a carga está distribuída. Por outro lado, quando eu estou muito longe, quando eu estou aqui, ó, tá? Imagine que essa distância que eu tenho aqui, ó, daqui até aqui, é uma distância relativamente grande, tá? E quando a gente fala relativamente grande em eletrostática, né, aqui em Física 3, esse relativamente grande não é não é uma quadra, não é 200 metros, não é nada disso, tá? Dependendo da carga que você tem, quando você se afasta alguns centímetros dela, você já está relativamente distante do objeto. Então, ok. Então, quando você... Lembra por quê, né? Porque o nosso decaimento do campo, né? Vamos anotar aqui no cantinho. A gente não pode esquecer o seguinte, ó. Que o campo elétrico, ele é uma constante, certo? Que depende da carga, só que ele decai com R ao quadrado. Então, ele é uma função que ela cai rapidamente com a distância. Já faz isso aqui, ó, tá? A gente vai fazer um gráfico desse daqui a pouco. Por isso que quanto mais distante, menor a intensidade do campo que você observa, tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu olho para esse objeto que está longe, né, para esse ponto aqui que está longe do meu objeto, independentemente da forma desse objeto e de como que essas cargas estão distribuídas, o que eu vou enxergar ao longe é uma carga pontual, né? Imagine o seguinte, você é míope, né? Para quem é míope, isso já é fácil de imaginar. Então, quando você está longe, um objeto que tem um determinado formato, né, um pouco diferente como esse daqui, ele vai parecer um ponto. Ele vai parecer algo que você sabe que tem um objeto lá, mas você não sabe definir muito bem qual é a forma dele, né? Ou pior ainda, como que as cargas estão distribuídas. Então, nessa situação aqui, o campo E, ele vai ser aproximadamente igual ao campo, certo? Gerado por um ponto. O que é o campo gerado por um ponto? É o campo gerado por uma carga pontual, tá? Por uma carga pontual. Essas duas situações que eu estou apresentando aqui, que são os casos limites, elas são bastante interessantes e bastante importantes para a gente analisar os resultados que a gente vai obter para o campo elétrico em situações diversas. Tá? A gente já vai trabalhar exemplos onde a gente vai usar esse tipo de coisa aqui e aí vai ficar um pouquinho mais claro. Tá?
Mas guarda essas duas ideias. Se eu estiver próximo do objeto, eu tenho que levar em consideração como que isso daqui está distribuído e o formato dele. Se eu estiver muito longe do objeto, então eu vou tender a olhar uma carga pontual, tá? Então imagina que você está muito longe, muito longe, muito longe, um cabo de vassoura para você vai parecer um ponto, tá? Então a dimensão do comprimento dele não vai ser algo significativo, tá? Então, vamos trabalhar uma situação agora, que é o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Exemplo. O meu tempo está acabando, 20 minutos, tá? Então, vou tentar fazer aqui rapidão, tá? Então, foi o seguinte, ó, exemplo. Imagine que eu tenho a seguinte distribuição de cargas. Eu tenho aqui o meu eixo do Y, tá? Meu eixo do Y está aqui, esse aqui é o meu eixo do Y. Aqui está o meu eixo do X, ok? E aí eu tenho 3 cargas distribuídas ao longo de Y, tá? Eu tenho uma carga que está aqui, ó. Vou colocar de vermelho, tá? Eu tenho uma carga que está aqui na origem do sistema de coordenadas. Eu tenho uma carga que está aqui abaixo e uma carga que está aqui acima, tá? E elas são equidistantes, tá? A distância que existe daqui até aqui, ó. Essa distância aqui, ela vale D, e essa distância aqui, ó, ela vale D, ok? Efeitos sonoros aí para animar a aula. Então o que vai acontecer? Eu quero determinar o campo em um ponto que eu vou colocar aqui, tá? Esse ponto aqui, ele está a uma distância x qualquer, tá? Da minha origem, tá? Então essa distância aqui é uma distância x qualquer, vou colocar aqui, ó, tá? Então a distância x qualquer daqui. Ok? Beleza. Então, a essa distância x qualquer, eu tenho que observar, lembra, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que lembrar que o meu campo, ele é uma somatória das contribuições dos campos individuais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o campo gerado por essa carga, por essa carga, por essa carga e somar os 3, tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar o campo desta carga aqui, tá? Que está uma distância x, ele vai estar nesta direção aqui, ó, tá? Ele vai estar aqui, ó, isso daqui é o meu campo, vou chamar de 2, tá? Essa daqui vai ser a minha carga, deixa eu nomear essas cargas aqui. Essa aqui vai ser a minha carga 1, 2 e 3, tá? Então o campo da 2, ele é radial, lembra que a gente discutiu como ficava as linhas de campo aqui? Depois a gente vai voltar a discutir isso também. Ele é radial, então ele está saindo nesse ponto, ele vai estar nesse formato aqui, tá? Para a carga 1, também ele é radial, então ele vai sair aqui em todas as direções e aqui ele vai vir ao longo dessa linha aqui, ó, tá? Então ele vai vir ao longo desta linha aqui e vai formar aqui, ó, um campo que eu vou chamar de E1, ok? E esse daqui, analogamente, também vai vir aqui, vai formar um campo para cá que eu vou chamar de E2, ok? D2. Essas cargas, elas têm o mesmo módulo, tá? Elas têm o mesmo módulo. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que essa distância aqui, que eu vou chamar de H, vou chamar isso daqui de H, tá? Vou chamar isso daqui de H. Por quê? Porque isso daqui parece um triângulo retângulo, isso daqui parece a hipotenusa de um triângulo, né? Se você sacar essa figura daqui, ó, essa figura aqui, certo? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter um triângulo retângulo, aonde essa distância aqui é x, essa distância aqui é d, isso daqui é sua hipotenusa. Tudo bem? Então, esse triângulo aqui de baixo, ele tem também a mesma distância x e o mesmo cateto d, tá? Então, a hipotenusa, elas são iguais, tá? E aí acontece o seguinte, ó. Se você parar para pensar, este campo E2, ele pertence ao plano XY. Ele não está exclusivamente em X, nem exclusivamente ao longo de Y. Ele pode ser decomposto em 2 coordenadas, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui para a gente decompor ele. Ele pode ser decomposto em uma parcela aqui, ó, ao longo de Y. Ele vai ser um EY, ok? E ele vai ser também, ao mesmo tempo, aqui, um E2x. Ixi, esse daqui tá morrendo já. Aqui é um E2, tá? E2x e E2y. O de baixo, análogo.
O de baixo ele vai ter essa parcela aqui, ó. O E1, o E2 está aqui, tá? É para eu confundir, calma lá. Isso daqui é o E3. Esse cara aqui, ó, é E3, tá? Então isso daqui é meu E3x, esse daqui é meu E3y. E o E1 que está aqui, ó, que é devido a essa carga, ele também pode ser decomposto aqui em uma parcela E1 de y e um E1 de x, certo? Então, se você for olhar, eu tenho 3 parcelas, olha só. Então, eu preciso olhar qual que é o resultante em x, o resultante em y e o resultante em z, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 parcelas que estão na mesma direção, se somando ao longo de x. Então, eu tenho o E2, o E1x, o E3x, tá? E ao longo de y, eu tenho 2 parcelas que são opostas. Eu tenho o E3y nessa direção e o E1y nessa direção, tá? Uma coisa que é importante notar é que, como elas são cargas iguais, estão à mesma distância do ponto, elas vão gerar a mesma intensidade de campo elétrico, tá? Porque o campo elétrico depende do quê? Da carga e da distância. Cargas iguais, distâncias iguais, intensidades iguais. Então, quando eu olho para esse E3y e para esse E1y, eles possuem módulos iguais, em direções contrárias. Na hora que eu somar esses dois vetores, a resultante aqui, ó, isso aqui, eu posso afirmar que o E resultante em y, ele é nulo. Ele é igual a zero. Eu só vou ter E resultante em x, tá? E aí a gente vai calcular agora esse E resultante em x, ok? Vamos lá. Então vamos guardar esse desenho aqui para a gente voltar com ele daqui a pouco. E aí eu tenho o seguinte, essa folha aqui está riscada. Eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu E resultante em x, ele será o E2, que já está exclusivamente em x. Ele será o E1 de x mais o E2 de x. E3, perdão, E3 de x, certo? Então eu tenho esses campos aí para eu poder descrevê-los, tá? Em função da distância. Lembrando que, como que eu calculo o meu campo elétrico? O meu campo elétrico, isoladamente, ele é dado por K, que é uma constante que vale 1 sobre 4πε0, a carga dividido pela distância ao quadrado. Isso daqui é um vetor, isso daqui vai na direção de R vetor. Ok? Então tá bom. Aqui, como eu estou trabalhando apenas ao longo de x, eu já olhei como que vai estar a decomposição dos meus vetores, eu posso assumir que todas as parcelas que eu for colocar aqui, eu vou estar olhando para i, na direção i, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar pelo E2, tá? Lembrando que o E2, ele está a uma distância x da origem, ok? Então vamos escrever o E2. Então o E2, ele será 1 sobre 4πε0, a carga 2, que vale Q, tá? Tem o mesmo módulo que as demais, dividido pela distância x ao quadrado. Ok? Beleza? E aí agora eu tenho que escrever quem é o E1 de x, perdão, e quem é o E3 de x. Eles vão ser coisas análogas. Deixa eu tomar uma água aqui. Eles serão coisas análogas. Eles serão 1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0, tá? Se eu estou trabalhando com E1, Q1. Se eu estou trabalhando com um E3, Q3, certo? Tudo isso daqui vai virar Q depois. O que vai mudar aqui? Vai mudar a distância que eles estão do ponto aonde eu estou calculando o campo, tá? E aí, a distância que eu estou aqui, ó, essa distância R, eu tiro ela desse triângulo que aqui está, tá? Então eu tenho o seguinte, ó, deste triângulo aqui, eu sei que o meu H, ele será igual a D ao quadrado mais X ao quadrado, raiz disso tudo, não é? Ou simplesmente
x ao quadrado mais d ao quadrado a meio. Ok? Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, que o que eu vou colocar ao quadrado aqui e o que eu vou colocar ao quadrado aqui são essas distâncias aqui, que são as mesmas. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho que... deixa eu pegar outra cor aqui. Eu tenho que isso daqui é x ao quadrado mais d ao quadrado a meio. Aqui também. X ao quadrado mais d ao quadrado a meio. Certo? Acabei? Não, não acabei. Pelo seguinte. Você repara que não tem diferença entre este e que está aqui e este e que está aqui, do modo como eles estão escritos? Tá? Não tem, porque eu tenho carga, simplesmente é carga dividida pela distância ao quadrado, ok? Só que eu tenho que lembrar que aqui eu estou trabalhando com a parcela x do meu campo. Quando eu olho para esta figura, aqui, eu tenho que lembrar que o e de x ele é uma decomposição deste vetor e, que é o que está aparecendo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que falar o seguinte, ó. O meu e de x, esse e de x aqui, ele tem que ser decomposto em direção, né? Ele tem que ser feito isso aqui, ó. Ele tem que ser decomposto aqui. Como que eu faço isso? Como que eu pego um vetor, certo? Um vetor que está aqui, ó, por exemplo, o vetor E1, e decomponho ele aqui em E1 de x, certo? Basta eu saber qual é este ângulo, porque o meu E1 de x, que está tocando o ângulo, ele vai ser igual ao meu E1 cosseno de θ, certo? Correto? Então, aqui, ó, nessa minha escrita aqui, faltou falar que o E1 é o campo E1 vezes o cosseno de θ. E aqui também, vezes o cosseno de θ. São os mesmos ângulos, porque eles estão participando do mesmo triângulo retângulo. Agora, vamos olhar como que a gente pode escrever esse cosseno de θ. Olha só. Eu tenho a seguinte figura. Eu tenho aqui, ó. Isso daqui é x, isso daqui é d, isso daqui é h. E o meu campo ele está aqui, ó. Certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do E1. Ok? Eu estendo isso daqui. E aí acontece o seguinte, ó. Este ângulo que aparece aqui, este θ aqui, é o mesmo ângulo θ aqui. Concorda? Conseguem visualizar esse tipo de coisa? É um bom exercício tentar identificar quem é esse ângulo aqui. Se você pegar e colocar uma perpendicular aqui, ó, né? Se isso daqui tem 90 graus, isso daqui é θ, isso daqui é 90 menos θ, né? Se tudo isso daqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Será que esse cara aqui tá funcionando? Se tudo isso daqui, ó, tem 180, né? Mas esse pedaço aqui já tem 90 e esse pedaço aqui já tem 90 menos θ, esse ângulo aqui é θ, certo? Tá bom? Então, espero que vocês consigam perceber isso aí. Qualquer coisa a gente volta a conversar, tá? Então, se esse cara é θ, o cosseno desse ângulo aqui é o mesmo cosseno desse ângulo aqui, tá? Então, desta figura aqui, eu vou tirar que o meu cosseno de θ, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, sobre o H. Ok? Então, eu tenho isso daí. E quem que é meu H? É isso aqui, ó. Ok? Então, eu vou reescrever esses sujeitos tudo de novo, colocando essa informação. Antes de fazer isso, eu vou picar o vídeo, senão eu vou sofrer demais para fazer o upload dele, tá? Volto no outro vídeo.